Como eu me amo. Esse é o assunto do nosso devocional de hoje. Deus abençoe o nosso dia. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, mulher de valor. Que o Senhor esteja dando a direção dessa palavra de hoje. Há uma mesa posta diante de nós para que cada uma se alimente da palavra dele, em nome de Jesus. E hoje o Senhor está nos trazendo essa semana, para que nós falemos sobre 5 características de uma mulher de valor. Então, ontem nós falamos sobre a nossa postura, a forma com que nós comunicamos com o próximo, como nós nos posicionamos diante das situações. E hoje o Senhor está nos levando a fazer uma reflexão sobre como nós temos nos amado. E eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai falar muito com você. Então, assista até o final. Não pule o devocional. Faça ele com primazia, como uma entrega do seu tempo ao Senhor. Amém? Então, nós vamos lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Mateus 22, 39. E diz o seguinte: e o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Preste atenção. O que é esse segundo? É o segundo mandamento. Se nós lermos dois versículos anteriores, diz que Jesus disse, qual é o principal mandamento? Qual é o grande mandamento da lei? Os discípulos perguntaram, e Jesus respondeu no versículo 37. Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Nós fizemos um devocional na semana passada falando sobre isso. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Então eu quero que você entenda que eles perguntaram qual era o grande mandamento da lei. E Jesus respondeu que o grande mandamento era: amarás a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua mente, Só que ele estipulou que havia um segundo. Ou seja, tão importante quanto amar a Deus de todo o nosso coração é amar ao nosso próximo como a nós mesmas. Então eu quero que você reflita comigo nessa manhã, que você tire um tempo para refletir como você tem se amado. Porque o segundo mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como nós nos amamos, nós vamos amar o nosso próximo. Então, nessa manhã o Senhor está questionando a nós: como você tem se amado? Como você tem cuidado de si mesma? Como você tem gerido as suas emoções, buscado desenvolvimento? Como você tem cuidado do seu corpo? Você tem tirado tempo, investido tempo para cuidar de você mesma? E eu quero abrir meu coração hoje de manhã aqui e falar sobre isso, porque quando nós nos tornamos mães, nós abrimos mão de muitas coisas pelos nossos filhos, Então a gente deixa de comprar roupa para nós para comprar para eles. A gente compra melhor fruta, legume, verdura e deixa de comprar aquilo que a gente gosta de comer. E assim por diante, Todas as coisas estão centralizadas nos nossos filhos. E nós, como mulheres, acabamos ficando abandonadas, deixadas de lado. Mas esse é um erro nosso. Eu não vou julgar o nosso marido, você não tem que julgar o seu marido, você não tem que julgar as pessoas que te auxiliam, a sua rede de apoio, porque o erro é seu, Entenda que você tem domínio sobre você mesma, você faz as suas escolhas. E não é errado de vez em quando você abrir mão, de comprar algo em prol dos seus filhos, da sua casa e investir em você. A começar por fazer seu cabelo, sua unha, Estar sempre com a unha feita é algo que traz uma autoestima, um amor próprio derramado sobre nós, sobre o nosso coração. Então, nessa manhã eu quero trazer isso para você, Que você... deixa eu só tirar aqui, ativar o não perturbe, para não ficar entrando mensagem aqui no celular. Então, o Senhor quer falar conosco nessa manhã sobre isso, que nós precisamos avaliar o quanto nós temos nos amado, o quanto nós temos amado a nós mesmas, sabe? E tirar tempo com Deus, investir tempo
é uma forma de amor próprio também. Porque é uma forma de nós dizermos para nós mesmas, eu preciso desse tempo com Deus. Entenda que quando você investe esse tempo com Deus, quando você faz o seu devocional, quando você dá a primeira parte do seu dia para Deus, quero que você tenha clareza disso, quando você dá a primeira parte do seu dia para Deus, você está se amando. Você está falando para Deus assim, olha Deus, eu preciso cuidar de mim. Eu estou cuidando de mim. E Deus vai derramar um amor próprio sem igual sobre você. E uma sabedoria também para que você possa escolher, fazer as escolhas certas, para que você demonstre amor a si mesmo. Nós vamos ler mais um versículo que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 19 e 20 nós vamos ler, tá? Diz assim: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês. Que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Olha a pergunta que estão fazendo aqui nesse versículo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Alto preço é Jesus, é a crucificação, a salvação pelos nossos pecados, tá? Mas tenha claro, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos ao nosso Pai que está nos céus. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. Esse é o último versículo, versículo 20, é o último versículo do capítulo 6. Do livro de 1 Coríntios. Então ele termina o capítulo dizendo: portanto, honrem a Deus com o seu corpo. E essa palavra, essa ordenança, né, esse princípio de honrar a Deus também com o nosso corpo, ele se conecta de várias formas. Porque tem a ver com a roupa que nós nos vestimos, tá? E aí aqui a gente vai falar sobre roupas vulgares ou roupas muito velhas, muito batidas. Falta de cuidado com a roupa que nós estamos usando. Quantas vezes é um exercício que eu aprendi a fazer há muitos anos atrás. E que é, Espírito Santo, que roupa eu devo usar? E eu cansei de vestir a roupa que eu queria e o Espírito Santo me orientar a trocar de roupa. E aí eu chegar no lugar que eu estava indo, gente, eu falo isso assim, de questões assim, de ir para o centro, fazer alguma coisa em banco, enfim, e também em festas, eventos, jantares, e o Espírito Santo me diz assim, a troca de roupa. E eu trocar, e a roupa casar com o ambiente, com o network, com o contato que eu teria naquele lugar. Então entenda que ouvir a direção do Espírito Santo é em tudo. Muitas vezes eu falo, quando eu falo tudo, né? Falei diversas vezes aqui, ouvir a Deus em tudo, e as pessoas não compreendem o que é esse tudo. Mas o tudo é tudo. É a roupa que você vai vestir, o lugar que você vai frequentar, os amigos que vão compartilhar da sua vida com você. Quem deve saber da sua intimidade e quem não deve saber, que você não deve compartilhar a sua intimidade. Entenda que quando eu falo sobre nossa conexão, nossa intimidade com Deus e obediência a Deus, é colocar Deus em tudo. E quanto a honrar o nosso corpo, é cuidar dele como um templo do Espírito. Deus habita dentro de nós. Deus habita dentro de você. Imagine todo o poder de Deus está dentro de você. Ah, Tassi, mas como assim? Todo o poder de Deus está dentro de mim. Você só precisa ativar. Você precisa ativar o poder de Deus dentro de você. E você vai fazer isso com entrega. Entrega de tempo, entrega de energia, entrega do seu corpo através do jejum. Entrega de oração, de investir tempo com Deus.
Tem um livro do pastor Luciano Subirá, que eu terminei de ler agora, e uma das frases que mais me impactou. Aquilo assim que tatuou na minha alma. Foi uma frase que não é dele, inclusive é uma citação no livro dele, de um americano, e ele diz o seguinte: se você investir 5 horas fazendo tudo o que você precisa fazer, com certeza vai faltar tempo para você fazer todas as tarefas. Agora, se você pegar as mesmas 5 horas e investir 1 hora de oração e 4 horas executando as tarefas que você precisa executar, vai sobrar tempo dentro dessas 4 horas. E eu tenho vivido isso dentro da minha casa. Semana passada eu fui tomar um café com uma amiga e eu falei para ela sobre isso. Eu tenho vivido isso dentro da minha casa. Eu vivi uma rotina extremamente cansativa, limpando, ajeitando, lavando, dobrando, organizando, né? E quando eu comecei a dedicar, né, tem 6 meses que eu invisto, há muito tempo eu invisto esse primeiro tempo com Deus de manhã. Mas há 6 meses eu me posicionei fazendo o devocional aqui com vocês, por obediência a Deus. E Ele tem restringido as coisas a tal ponto de que tudo está se organizando dentro da minha casa. Os meus filhos têm me ajudado mais, meu marido tem me ajudado mais. As coisas foram se organizando de tal forma que tudo foi facilitando para mim. E aí eu percebo que nos finais de semana, que a rotina da casa toda muda, né? Com os meninos, horários, tudo muda no final de semana. E aí eu não consigo dedicar aquele tempo focada em fazer o devocional. Eu acabo fazendo devocional à tarde, não deixo de fazer. Eu levanto, leio a Bíblia, faço a minha oração, que isso é de anos que eu faço, é de praxe, né? Mas o meu devocional eu acabo jogando para algum outro horário do dia para suprir a necessidade da casa, e eu percebo que naquele dia parece que as coisas não fluem. Então eu tenho procurado acordar mais cedo, né? Do sábado, domingo, que são dias que a gente consegue descansar um pouquinho mais. Eu tenho investido esse tempo com Deus porque eu entendo e vivo uma realidade onde eu posso garantir para você, quando você investir esse tempo com Deus, todo o resto do seu dia vai se encaixando. Não tem como explicar, só quem vive que sabe, né? Mas então aqui nos ensina, esse versículo nos ensina que nós precisamos honrar a Deus com o nosso corpo. Então cuide das suas unhas, cuide do seu cabelo, cuide da roupa que você veste. Se você tem roupas que são muito velhas, abra mão delas. Eu não digo para jogar fora, faça uma doação, doe, limpe o seu armário, deixe só o que realmente é bom. Use as roupas de sair no dia a dia, se arrume para que você se sinta bem, sabe? Então se arrume. Eu tenho uma dificuldade imensa de me arrumar durante o dia, imensa. Eu coloco uma roupa conforme o que eu vou fazer durante o dia. Então se eu tenho que sair, ficar trocando de roupa, não é comigo. Então eu já vou de manhã, me organizo, me arrumo, coloco uma roupa conforme o que eu tenho para fazer na minha agenda durante o dia. Se eu tenho mercado, se eu tenho que buscar coisas para suprir o negócio do meu marido, né? Contador, enfim, banco. Então eu vou me vestindo conforme aquilo que eu preciso fazer. Mas eu aprendi a abrir mão dessas roupas rasgadas, furadas, descosturadas, roupas velhas, batidas, que a gente adora. Eu sei, é confortável, principalmente para ficar em casa. E eu passei a usar as roupas de sair dentro de casa, porque isso faz eu me sentir melhor. E todos perceberam. Durante um tempo, assim, logo no início que eu comecei a fazer essa mudança, um tempo atrás, os meus filhos falavam: mãe, por que tá arrumada? Onde você vai? Eu vou ficar em casa, não vou em lugar nenhum. Porque na cabeça deles eu só me arrumava para sair. E na verdade eu comecei a me arrumar para mim e para eles, para estar bem para eles também, tá? Então entenda que essa sua mudança de postura vai refletir no ambiente que você está. Então essa é a palavra que Deus tem para nós nessa manhã. Cuide do seu corpo. Aprenda a amar você mesma. Lembre-se que nós amamos o próximo como nós nos amamos. Então a gente precisa primeiro se amar, para então derramar esse amor para as pessoas que estão na nossa volta. Amém? Se você precisa perder peso, foque nisso. Peça para o Senhor dar controle emocional para você, inteligência emocional,
porque normalmente o nosso excesso de peso, comer demais, muito doce, eu falo por mim, gente, eu tenho um vício com doce, né? E o café eu já tô conseguindo controlar, o doce eu faço jejuns, né, longos, para ter essa limpeza do meu organismo com relação ao doce, porque é um vício. Eu lembro que uma vez eu vi uma reportagem que falava que o açúcar ele vicia 10 vezes mais que a cocaína. E aquilo me abalou. Tem um tempo já que eu vi essa reportagem e ela me abalou, porque eu entendi que eu era uma viciada, né? E os vícios, eles não fazem parte de alguém que caminha com Deus. Então eu tenho lutado contra esse meu vício há muito tempo. Então, e eu creio que esse ano aqui será um ano de grandes mudanças. Eu já avancei muito, né? Depois que eu me posicionei lá no meio do ano, Deus tem conseguido me auxiliar nisso, nesse controle emocional. Então ore para Deus, ore. Lembre, oração é gratuita. Só ore. Em nome de Jesus eu abençoo o seu dia. Profetizo graça e favor do alto sobre você. Que o Senhor te mostre por que Ele te escolheu. Quanto amor Ele tem para derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Beijo grande. Nos vemos amanhã de manhã.